Esse livro maravilhoso já foi citado aqui no canal e finalmente eu terminei a leitura dele, li de cabo a rabo. O incrível Escrever é Muito Perigoso, da polonesa Olga Tokarczuk, é o tema do vídeo de hoje. Esse é um livro de ensaios e conferências, e 2 ensaios em particular eu gostei tanto que eu li cada um deles 2 vezes. E gente, acontece uma coisa comigo quando eu gosto muito de um livro, eu começo a escrever nele, aqui tá a prova. Eu sei que isso pode ser um pouco chocante para alguns de vocês, mas eu adoro rabiscar meus livros, colocar post-it, escrever, eu sou desse tipo de leitora. Exceto com os livros de capa dura da Antofágica. Com eles, eu não tenho nem coragem de chegar perto com lápis e caneta. Na semana passada, eu visitei o Rio Grande do Norte. Eu passeei tanto pela capital, quanto por algumas praias, ao norte e ao sul de Natal. E, aliás, eu adorei, que estado lindo. Tem gente do Rio Grande do Norte aqui? Comenta aqui embaixo para eu saber. Bom, e por que eu estou comentando isso com vocês? Porque um dos ensaios que eu mais gostei do livro fala justamente sobre viagens. Eu vou contar tudo para vocês. Esse texto especificamente mexeu muito comigo. Ele se chama Exercícios de Alteridade e começa com a autora contando que cresceu lendo os livros de Júlio Verne. Foram os livros do autor que mostraram para Olga Tokarczuk o mundo longínquo e que criaram na cabeça da autora a imagem do que seria uma viagem ocidental. Vale lembrar que a Olga Tokarczuk cresceu na República Popular da Polônia, quando o país vivia sob o regime comunista, e ela desejou intensamente conhecer e fazer parte daquele ocidente descrito por Júlio Verne. Os viajantes descritos pelo autor eram sempre destemidos, corajosos, e as suas aventuras eram cheias de descoberta e emoção. Aos poucos, Olga Tokarczuk foi percebendo que esses viajantes se consideravam superiores em relação às demais culturas. E eles, de certa forma, são a gênese de personagens meio caricatos que surgiram tempos depois. Por exemplo, o Indiana Jones. Ela diz que para o Indiana Jones, o mundo não passa de uma decoração exótica para as proezas do herói, que até lembram um videogame. Por mais fascinante que seja a cultura que ele conhece, o viajante não muda nada em si próprio, ele sai da viagem do mesmo jeito como começou. De Júlio Verne a Indiana Jones, a autora avança até o turista contemporâneo. Eu separei um trechinho. Hoje, o turista percorre o México de ônibus em 12 dias, necessariamente terminando seu itinerário em Cancún, cheio de hotéis monstruosos e praias particulares. Ou descansa em um resort all-inclusive turco, procurando não pensar que a menos de 1 quilômetro o mar joga nas praias cadáveres de refugiados. Esse turista compra souvenirs e presentinhos locais feitos na China. E ele procura o exótico, mas sem exagero. Falando dessa experiência pasteurizada das viagens e dos crescentes conflitos no mundo, a autora vai tecendo um pensamento que me perturbou. Será que ainda dá para se encantar nas viagens? Inclusive porque hoje em dia, bem diferente do que ocorreu em décadas passadas, imagens dos cantos mais longínquos do mundo estão na palma da mão. É só dar um clique no celular. Olga Tokarczuk ainda coloca a seguinte ideia. Antigamente, viajar era sinônimo de liberdade. Esse sentido ainda existe hoje em dia? Ela conta que até perdeu um pouco o desejo de viajar, porque ela não consegue apreciar ou sentir uma liberdade individual, sabendo que existem tantas pessoas no mundo com pouquíssima liberdade. Ela cita os refugiados, por exemplo. Eu sei que para algumas pessoas essa perspectiva da autora pode parecer um pouco exagerada ou radical, mas sinceramente ela me colocou para pensar. O segundo ensaio que eu adorei se chama Os Trabalhos de Hermes, ou Como os Tradutores Salvam o Mundo Todos os Dias. Hermes é uma das figuras da mitologia grega. Ele é conhecido como o mensageiro dos deuses. Ele é também o deus das viagens, do comércio, ele é astuto, tem muito bom humor e é aquela divindade que nos ajuda quando precisamos sintetizar os assuntos e fazer associações entre muitos conhecimentos. Com frequência, Hermes é associado à comunicação
criação, ao agrupamento de ideias e ao movimento. Em alguns mitos gregos, ele também é conhecido como inventor. Segundo as histórias, ele teria criado a lira, um instrumento musical, a partir de uma concha marinha. Ele também é muito bom em truques e travessuras. Como mensageiro, Hermes intermediava a comunicação entre dois mundos, o mundo dos deuses e o dos mortais. E ele também guiava a alma dos mortos até o submundo. Olga Tokarczuk conta que há séculos Hermes é o padroeiro e protetor dos tradutores. Nesse ensaio emocionante, a autora fala de vários momentos históricos em que os tradutores foram sujeitos fundamentais. Se não fossem eles, grande parte do conhecimento produzido pela civilização teria sido perdido para sempre. Um exemplo. Depois da queda do Império Romano, grande parte do acervo intelectual da antiguidade estava prestes a desaparecer. Isso porque a Europa estava sendo saqueada por povos bárbaros, muitas bibliotecas pegaram fogo e alguns materiais, sim, desapareceram. O que foi salvo se deve aos califas da dinastia abássida. Lívia, o quê? Quem foi esse pessoal? Califa da onde? Os califas foram líderes muçulmanos e a dinastia abássida recebeu esse nome em homenagem a Abbas al-Muttalib. Não sei se a pronúncia está correta. Ele foi um tio do profeta Maomé. Ele também teve um papel fundamental na história islâmica, especialmente no período conhecido como Idade de Ouro do Islã. Bom, esses líderes todos fundaram na cidade de Bagdá uma academia especializada em tradução. E ali, os tradutores vertiam para o árabe muitos dos textos da antiguidade clássica guardados nas bibliotecas do Império Romano. Eles começaram pelos gregos, Arquimedes, Hipócrates, Aristóteles, entre muitos outros, e também traduziram textos antigos da Índia, do Egito, da Pérsia. Segundo as palavras da Olga Tokarczuk, enquanto o mundo antigo ia se reduzindo a fumaça e cheiro de queimado nos primeiros séculos da Idade Média na Europa, os textos mais importantes da civilização decadente hibernaram, como as vacas de Apolo, em outra língua nas prateleiras das bibliotecas de Bagdá e árabes em geral. Hermes deu uma boa ajudinha para esse pessoal, hein? A autora também conta um caso curioso que ilustra bem como as traduções expandem e dilatam os textos. Certa vez, ela conversava com uma amiga francesa, também escritora, sobre os livros mais marcantes para cada uma delas. Olga Tokarczuk disse que gostava muito de ler os ensaios do filósofo francês Michel de Montaigne. A Olga, inclusive, disse que sentia muito prazer lendo os ensaios. E a amiga, um pouco desconfiada, intrigada, perguntou se ela lia no idioma original, ou seja, em francês. A Olga Tokarczuk respondeu que não, porque ela aceitava a mediação do tradutor como algo óbvio. Foi quando a amiga, então, revelou que tanto para ela quanto para outros leitores franceses contemporâneos, ler os ensaios de Michel de Montaigne no francês era um verdadeiro tormento, uma tortura. O francês dele é antigo, arcaico e, segundo a amiga, é preciso muita concentração para entender o que ele escreveu. Trechos dos ensaios de Michel de Montaigne são lidos na França na escola e é bem difícil para os franceses apreciar o estilo do autor. Nesse momento, então, as duas escritoras descobriram um paradoxo. Graças à mediação do tradutor, Olga Tokarczuk tinha mais acesso aos textos de Michel de Montaigne do que sua amiga francesa, que poderia ler as obras no original. Olha aí um dos truques de Hermes. Em tempos de inteligência artificial e de textos sendo traduzidos por máquinas, eu achei esse belo ensaio um lembrete importante. Robôs tradutores não têm como igualar a sensibilidade e o ouvido humano. Então, viva Hermes e os tradutores! Esses dois ensaios foram os que eu mais gostei, mas os outros são igualmente interessantes. Ela fala bastante também da responsabilidade do escritor, ou seja, do impacto que as palavras têm nas sociedades, na história e na vida das pessoas. Se você gosta de ensaios, eu recomendo fortemente esse livro. O link está na descrição do vídeo. E antes de me despedir
despedir de vocês, eu quero lembrar que o primeiro curso da Antofágica, Viagem pela Literatura Russa, está com 30% de desconto até o dia 25 de outubro, ou seja, sexta-feira agora. Esse curso é dado pela professora e especialista em literatura russa, Raquel Toledo. E no vídeo da semana passada, eu falei do meu envolvimento com o curso e de como eu aprendi muito montando as aulas com a Raquel. O link vai aparecer aqui em cima, vale a pena assistir. O link para você conhecer todos os detalhes do curso está aqui na descrição do vídeo. E se tiver qualquer dúvida, pode comentar, a gente responde. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!